Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Muito Mais Sombrio. Iniciamos um novo mês e assim trazemos novos temas. No mês passado nós estávamos falando sobre o Outubro Rosa, falamos com a Coordenação da Saúde da Mulher aqui do município de Sombrio, tudo que envolve a campanha do mês de outubro. Estamos em novembro, portanto vamos falar de Novembro Azul, saúde do homem, que pode englobar, fazer com que o homem que vai ali fazer o seu exame de prevenção, enfim, já busque outros serviços que as unidades básicas proporcionam. Por isso, hoje nós recebemos aqui no estúdio do podcast o médico Irian e o dentista Guilherme, que estão aqui conosco hoje. A gente vai fazer um bate-papo. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado. É um prazer estar aqui conversando com você e vamos expor um pouquinho aí da atuação odontológica no Novembro Azul. Perfeito. Irian, seja bem-vindo também. Obrigado também. Qualquer dúvida, fica à vontade para a gente conversar sobre o Novembro Azul. Muito bem. Vamos conversar, então, começar de toda a raiz desse problema, a gente pode dizer, né? O problema, qual que a gente se refere? Essa dificuldade dos homens de buscarem os exames de prevenção, né? Queria saber de vocês se vocês observam isso mesmo, começando pelo Guilherme, depois o Irian pode contribuir também. Vocês que estão ali no consultório, né? Conversando com esses homens de diferentes idades, vocês observam, assim, que eles são mais cabeça dura, assim, do que mulher, por aí? Sim, o que acontece? Na unidade que eu atendo, a gente tem um público maior de trabalhador rural e caminhoneiro. Então são pacientes que geralmente procuram mais o atendimento em casos de urgência, só em extrema possibilidade, assim, digamos, né? Só quando necessita muito. Eu até, baseado num dado que eu li, que os homens procuram, né, 65% menos o atendimento de prevenção assim, né? Do que mulheres, né? Eu fui buscar os nossos atendimentos desde o início do ano na unidade onde eu atendo e a gente realizou 1.330 atendimentos odontológicos. Desses 1.330, 530 foram masculinos. Então, lá em média, aí, de uns 39%. Então, realmente, o homem acaba procurando menos. Então, assim, essa ação do Outubro Rosa para buscar esse homem realmente é importantíssima. Do Novembro Azul. Então, Irian, explica pra gente também, assim, da tua realidade, né? Da tua unidade, enfim. Vocês observam algum motivo, alguma desculpa que eles usam mais? Assim, não vim, não deu tempo. Bom, historicamente, os homens, eles não costumam cuidar tão bem da saúde, delegam esse cuidado principalmente às esposas, assim, é muito comum vir a esposa na consulta e falar pelo homem, inclusive, que são puxados pela orelha pelas esposas, geralmente. Nossa. Mesmo em casos extremos, assim. E a desculpa costuma ser... Não tem muita desculpa, assim, na verdade. Sim. É mais falta de autocuidado mesmo. Não é uma coisa que os homens, aparentemente, têm muito, né? Na questão do autocuidado com a própria saúde. E eles delegam qualquer desculpa boba. Às vezes não tem tempo, às vezes não trabalham muito. Mas conversando, tu vê que realmente é mais falta de interesse na maioria das vezes, assim. Isso não é todo mundo, mas é uma grande parcela, assim. Sim, e essa questão de dar importância, essa coisa, o Irian falou, às vezes uma desculpa boba, mas de fato né? Porque a saúde tem que estar em primeiro lugar, né? E às vezes a gente... a mulher ali acaba cuidando mais da família, enfim. Mas esse trabalho que se vai fazendo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive, sobre esses horários específicos, né? Uma dinâmica um pouquinho diferente que se faz no Novembro Azul por causa da campanha. Mas vocês estão à disposição ali durante o ano todo, né? É importante ressaltar isso. O Guilherme estava falando antes aqui da gente começar a entrevista. Tá a semana toda ali, né, Guilherme? Sim. E às vezes eles demoram para ir buscar que horário que o médico tá ali, o dentista, enfim. Então, hoje na unidade... na verdade, todas as unidades hoje tem cirurgião dentista, menos o Parque das Avenidas. Porém, a população do parque também é coberta porque a gente faz atendimento uma vez por semana em cada unidade da população do parque. Cada unidade possui um dentista 40 horas, então a gente está disponível das 7h30 às 11h30 e da 1 às 5, de segunda a sexta em todas as unidades. Realmente, a população às vezes não procura por falta de interesse mesmo. A gente tem até um levantamento ali que foi feito até julho, do início do ano até julho,
que a gente teve em todas as unidades uma média de 500 faltantes em todas as consultas odontológicas. Que no fim acaba sendo um número bastante grande, né? Acaba tirando a vaga de alguém que realmente poderia estar realizando o atendimento. Verdade. E, gente, com as especialidades diferentes, a gente vai falar um pouquinho da área de cada um aqui, né? E vamos aprender juntos também, né? Importante que, mesmo eu sendo mulher, não fazendo parte agora dessa campanha do Novembro Azul, é sempre importante nós estarmos bem informados. Então, queria começar contigo, Iria, a questão do Novembro Azul, né? O que a gente está abrangendo, o que é a importância, qual o tamanho da importância dessa prevenção, né? Ou seja, o quanto que se observa o tratamento de alguém que descobriu com antecedência ou não. Explica pra gente a importância dessa campanha. Tá. A importância da campanha é por conta principalmente do câncer de próstata, que hoje é o terceiro câncer que mais mata homens no Brasil. Ele fica em segundo lugar se exclui os cânceres de pele. E ele é um câncer que, pela literatura do que tem de evidência científica, ele tem o rastreio, ele tem uma discreta redução de morbidade e mortalidade, que é tanto de sequela e de tempo e qualidade de vida e sobrevivência para os pacientes que possam vir a ter o câncer de próstata. E a princípio dá de fazer o rastreio de uma forma simples, com o PSA, que é um exame de sangue simples de fazer, que é de uma proteína específica que só a próstata produz. Quando tem alterações, ela pode estar alterada. E também com um exame de toque quando necessário também, tá? Que ele também pode identificar nódulos na próstata e que também pode apresentar alguma alteração que seja de característica que indica que possa ser um tumor ou algum outro problema. Geralmente, tem muita resistência dos homens, principalmente para fazer o exame de toque, que hoje em dia já não tem evidência que não se deve fazer de forma de rastreio para todo mundo. Ele é mais indicado em pessoas que têm mais risco para fazer, mais risco de desenvolver o câncer, e também geralmente associado quando tem alteração do PSA, porque o PSA ele também é uma proteína que muitas coisas podem causar essa alteração. Tá? Por exemplo, andar de bicicleta pode aumentar o PSA, porque ele está estimulando a região da próstata. Se tiver relação sexual também, qualquer tipo de infecção pode causar isso também ali na próstata. Tipo, se teve relação sexual antes de coletar o exame do PSA, por exemplo, provavelmente vai dar aumentado e não significa que tenha algum problema. Então, geralmente, quando ele é relacionado ao câncer, ele é um aumento progressivo. Então, quando faz vários PSAs e que tem um aumento progressivo, ele já indica um problema maior. Certo. Depende da quantidade do PSA também, do valor. Se ele tá se ele tá 5 ou 6, por exemplo, tem uma probabilidade de ter o tumor. Se ele tá na casa dos 9, 10, já é uma probabilidade um pouco maior. E quando é associado tanto o exame de toque quanto o PSA, ele tem uma sensibilidade, que é a chance de detectar o problema mesmo, maior ainda. Então, o rastreio geralmente fica em torno disso, do PSA e do exame de toque, quando necessário, principalmente para os homens da faixa etária acima dos 45 anos, quando não tem fator de risco. Os fatores de risco seriam ser homem, porque tem que ter próstata para ter câncer de próstata. Homem negro, principalmente. Negros têm 3 vezes chance maior de desenvolver o câncer de próstata. E quem tem histórico na família já também, até parente de segundo grau. Mas quanto maior o parentesco e quanto mais casos na família, também maior o risco. Tá? E a partir, assim, dos 45 anos, então, o ideal é que se faça esse PSA todos os anos? Como é que funciona? Uma vez por ano? Não? Uma vez por ano, pelo menos em quem não tem nenhuma alteração. Daí vai depender muito do caso do paciente. Esse rastreio que a gente fala, ele é para a população de forma geral, mas é importante a gente sempre individualizar conforme o que a gente vê de risco associado no paciente. Se ele fumou a vida inteira, se ele tem obesidade, tem diabetes descontrolado, que também são fatores de risco, se é negro, se já teve caso na família. Daí a gente também tem que direcionar mais esse rastreio conforme o paciente também. Varia muito conforme o caso e do paciente que a gente está vendo na frente. Certo, muito bem. E Guilherme, falando então do Novembro Azul, algumas pessoas podem ficar, mas por que o dentista e tal, ter essa dúvida, né? Mas o importante do Novembro Azul é que se associa muito à saúde do homem, no geral, né? E aí entra também o teu trabalho, explica pra gente. Então, além da gente
ter um atendimento multiprofissional na unidade básica. Então a gente observa, às vezes um paciente vem com a gente, mas não vem com o médico, então a gente observa uma série de fatores, né, que podem estar relacionados ao câncer de próstata. Além disso, a gente tem no mês de novembro a semana de prevenção ao câncer de boca. Por quê? Essa semana já foi pensada no mês de novembro, porque a população afetada por esse câncer é muito parecida com a afetada pelo câncer de próstata. Homens, né, acima de 50 anos, então já faz essa união para fazer essa prevenção no Novembro Azul. Até tem um dado do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, que em média são diagnosticados 15 mil novos casos por ano, onde 11 mil são homens e 4 mil são mulheres. Então é uma diferença assim, bem relativa, né? Então assim, é sempre observar, assim, lesãozinha que pode aparecer, pode começar pequena, no lábio, assoalho da boca, língua, palato, né, que é o nosso céu da boca, que é a região da orofaringe, que é a garganta. Sempre que tiver alguma dúvida, a gente está à disposição nas unidades, pode marcar uma consulta, né? Agora a gente está tendo essa semana aí de prevenção, mas a gente está sempre à disposição para possível diagnóstico, né? E conseguir descobrir isso aí o mais cedo possível. E essa diferenciação que tu citaste a respeito dos homens e mulheres é por uma questão biológica mesmo, ou é a questão do cuidado também, assim? Tem um pouco a questão biológica, tá? Mas principalmente a questão de cuidado. A gente tem uma prevalência maior de fumantes em homens, né? Alcoolismo também, então tá diretamente ligado a isso. Hoje a gente tem alguns estudos também ligando um pouco a prevalência do câncer ao HPV, tá? Mas ainda é muito recente, assim, então é algo pequeno ainda assim, mas seria mais ligado ao tabagismo, ao alcoolismo mesmo, e aí indo mais para essa área, né, do homem mesmo. Mas é complicado, porque muitas vezes o diagnóstico chega pra gente muito tardio, sabe? No ano passado, durante a ação do Novembro Azul, a gente até conseguiu fazer o diagnóstico de uma lesão, né? Na verdade, a gente não fez o diagnóstico, porque o diagnóstico vem depois da biópsia, né? Mas a gente suspeitou da lesão, né? E encaminhou para o bulbo maxilofacial, onde é feita a cirurgia de remoção. E realmente era uma lesão de câncer, né? Era um carcinoma. E aí o paciente passou por tratamento na Com em Criciúma, só que já tinha espalhado para outras áreas do corpo e infelizmente o paciente veio a óbito. Mas a gente tem outros casos no município que foi realizado o diagnóstico precoce e que geralmente, assim, dos últimos 30 anos para cá, a mortalidade relacionada ao câncer de boca vem diminuindo muito por causa da prevenção e do diagnóstico precoce. Isso pode-se dizer, assim, da maioria dos cânceres, é justamente por aumentar essas campanhas de prevenção, as pessoas talvez tenham criado um pouco mais de consciência, não? A evidência científica sobre isso ainda é meio controversa, assim. Ainda tem um pouco de controvérsia também até sobre a questão do Outubro Rosa, também justamente por... como eu falei antes, há um discreto aumento de redução de morbimortalidade que tem em questão do rastreio. Certo. E o que seria mais favorável, que como a gente falou antes, não seria legal fazer só uma vez o ano, a prevenção é feita o ano inteiro, porque esses problemas de saúde, ele vem como reflexo principalmente dos hábitos de vida que a gente tem ao longo da vida. Principalmente cuidado com o peso, atividade física constante, cuidado com a alimentação, são coisas básicas que todo mundo deveria fazer, doentes ou saudáveis, que é justamente para não piorar as doenças e continuar saudável. Porque o câncer de próstata também está muito ligado a sobrepeso, a diabetes, ao uso do cigarro também. Isso tudo é mais relacionado ao hábito de vida e que quando aparenta o câncer de próstata, geralmente daí já teve esse contexto todo da pessoa que teve os maus hábitos durante a vida, às vezes com a genética ajudando também, e daí geralmente já é difícil de controlar isso, daí fica mais focado no tratamento de um problema que já poderia ter sido evitado com esses cuidados básicos na vida, tá? E como ele falou antes de aparecer os tumores que já são descobertos já muito tarde, a importância do rastreio quando tem a indicação de fazer é justamente para tentar evitar
de chegar num ponto que já é ou muito tarde ou que precisa de uma intervenção muito grande que deixa com muita sequela. O rastreio, ele justamente tem poucos tipos de câncer que tem rastreio indicado. É justamente para identificar quando está num início ainda da doença, onde ela ainda não tem sintomas, e que ela tem alta chance de cura com um procedimento que não seja muito agressivo também. E por isso também que é importante do rastreio em quem precisa. Daí seriam os homens, de forma geral, acima dos 45 anos. Para quem tem mais risco, como homem negro, fumante, obeso, já tem caso na família. Talvez até dos 40 até os 75 anos, mais ou menos. Ficar atento, então, a essas especificidades, assim, né? Uma coisa interessante, o Guilherme citou a questão multiprofissional das unidades, né? Em que vocês, acredito eu, possam ter um contato ali, né? De repente já indicar, vamos passar para o médico, vamos passar para o dentista, enfim. Mas a questão de vocês serem os doutores da família, né? Por estarem ali na unidade de saúde, o Irian, o médico da família, o Guilherme, o dentista da família. Acontece, assim, de vocês já conhecerem ao longo do tempo, o Guilherme que está mais tempo, o Irian veio para a equipe aqui faz alguns meses, né, Irian? Mas também deve estar conhecendo já a população ali daquela unidade, do bairro. Vocês vão conhecendo também os hábitos da família, assim, né? Entendendo como é que funciona isso? Sim. No início, até ali, a gente demora um pouquinho a se acostumar, né, com essa rotina, digamos assim. Mas quando a gente começa a entender os hábitos da população que a gente atende no bairro, a gente começa a entender algumas coisas também. Por exemplo, no bairro onde eu atuo, a gente não tem a água encanada, né, no caso. Então, a maioria são poços artesianos. Então, a gente já não tem, por exemplo, fluoretação de água, né, onde aumenta um pouco a prevalência de cáries, né. Então, assim, são hábitos que a gente começa a ver em determinadas regiões. O que mais que a gente pode ver, assim, realmente, a gente agora estava até realizando uma buscativa dos pacientes do Bolsa Família, né? Então, são pacientes que geralmente a gente já conhece, já realiza o atendimento. Então, muitos passaram lá para fazer uma reavaliação, mas a gente já tinha feito o atendimento. Então, assim, a gente acaba criando um vínculo com esses pacientes mesmo, sabe? E bem interessante. Uma coisa que dá de perceber, acho que de cara, assim, quando chego no bairro, é que tem muito idoso e muito obeso também. Acho que são as características mais marcantes, assim. E idosos costumam ter mais problemas de saúde, usarem mais remédios, que também é um problema. E a questão da obesidade, que também todo mundo acaba consumindo muito mais caloria do que deve, também falta de atividade física. Tu já estás dando uma puxada de orelha ali na São José, então, nas famílias. Já, fala, quase que diariamente, assim, porque o trabalho de prevenção também, como eu estava falando antes, eu tento fazer o ano inteiro, que é justamente a pessoa veio porque está com unha encravada, se eu vejo que ela já toma os remédios para pressão alta, diabetes, se ela tem obesidade, já pergunto se faz atividade física, pergunto como é que é a alimentação, tento estimular a fazer atividade física, a importância do peso, para controlar a diabetes, pressão alta, colesterol, enfim, sempre eu tento fazer esse trabalho de formiguinha, sempre que possível, porque esse é o mais importante justamente para prevenir com que chegue um problema maior no futuro. E acredito, espero que tenham casos em que vocês tenham pacientes, aqueles mais caprichosos, né? Aqueles que vêm, assim, às vezes no retorno, ou vêm no outro ano, e vocês observam, né, que seguiu alguns dos conselhos, que seguiu as orientações. Como é que é para vocês verem que estão conseguindo mudar, de fato, algum tipo de hábito e sucessivamente a saúde desses pacientes? Sim. Eu observo mais essa mudança, né, na parte mais infantil, assim, né, nas crianças. O adulto geralmente é mais difícil de mudar os hábitos, né? Acho que quanto mais idade, mais difícil de mudar, né? Então, assim, quando a gente consegue orientar a família quanto aos cuidados daquela criança, orientar a própria criança, porque às vezes é uma criança que já está indo para uma pré-adolescência ali, né? E a gente consegue ver uma mudança muito gratificante, assim, sabe? E eu vou te dizer que, assim, ó, eu antes de trabalhar, antes de atender na Boa Esperança, eu fiz estágio ali antes de me formar. Então eu já conhecia aquela população ali, eu já conhecia o dentista que trabalhava ali.
E acompanhar desde que começou o atendimento ali até agora, a evolução é bem interessante, bem legal. Que bacana. Eu também já vejo retorno de pacientes, assim. Infelizmente não é a maioria que realmente está disposta a ter a mudança do hábito de vida, começar a fazer atividade física, cuidar da alimentação. Também entendo que tem uma população bem carente também, que às vezes em questão financeira fica difícil também. E também já tem pessoas que chegam com problemas de saúde avançada, em que daí fazer atividade física já é uma dificuldade, porque a pessoa já tem artrose, já tem desgaste, não consegue mais fazer atividade física direito, né? Já tem um sobrepeso muito grande, já a vida inteira com alimentação desbalanceada. Daí para ter uma mudança é difícil, porque normalmente a pessoa come ou a comida que a mulher faz, ou geralmente é a mulher que faz a comida para todo mundo e não consegue mudar a própria alimentação porque tem a de todo mundo também, ou a própria pessoa que não cuida da própria alimentação. Mas, felizmente, também tem os casos, sim, das pessoas que chegam e conseguem fazer a mudança, que é o que mais me deixa feliz, que veio que daí eu consigo mostrar também quando vem os exames laboratoriais já muito melhorados, mostrar para a pessoa que teve a melhora, que já que dá tá aquele ali. incentivo, né? Exatamente, que para mostrar o como aquilo é importante. Também sempre bato na tecla que o remédio sozinho não faz milagre, ele é muito importante, mas a gente tem que fazer pela nossa saúde mesmo. E não é todo mundo, mas também tem os seus momentos de glória, que é quando aparece o paciente ali que tá fazendo tudo bonitinho. Isso é o que mais me incentiva, com certeza. Eu ia dizer agora, inclusive para incentivo de vocês, né? Não só dos pacientes de melhorarem os hábitos da saúde, mas vocês de continuar ali dando aquele puxão de orelha de médico é pro bem sempre, né? E Guilherme, pra gente retornar então um pouco nessa questão do tema que a gente trouxe, né? Do Novembro Azul, do câncer, enfim. O que são aí... A gente tá falando do básico, né? O Irian citou ali boa alimentação, exercício, enfim. Mas o que é em relação ao câncer de boca, esses cuidados importantes? Tem algum público, além de citaste ali a diferenciação dos homens, né? O que a gente deve ficar atento em relação a isso? Então, vamos lá. Em relação ao câncer de boca, o principal seria cuidados de higiene bucal, né? Muita gente às vezes não tem o cuidado básico, né? Então, às vezes nunca aprendeu a escovar da maneira correta, não sabe utilizar o fio dental da maneira correta, né? Não sabe quantas vezes tem que fazer essa higienização. Então, a gente sempre orienta, né? Que seriam as 3 vezes por dia, né? O uso do fio dental pode ser meio-dia e à noite. O uso da manhã, às vezes, a gente não recomenda porque tu acordou, não teve uma alimentação, não tem a necessidade, né? Mas o câncer em si está mais relacionado a outros fatores, tá? A falta de higiene seria um agravante. O tabagismo, principalmente, tá? É o principal fator do câncer de boca. A gente tem algumas evidências que os pacientes diabéticos têm algumas predisposições para desenvolverem lesões orais, né? Mas o câncer de boca está diretamente relacionado ao tabagismo. É o principal, assim, então seria cortar o hábito mesmo, tá? Não tem muito o que fazer, porque assim, ó, as evidências que a gente tem é o paciente tabagista que desenvolveu, né? Ou o paciente que de repente já tem algum caso na família, que pode ser ali propriamente genético, né? E os outros aí são pouco estudados ainda, mas seriam os 2 principais fatores. Certo. Mas, Guilherme, assim, um homem, então, vamos dizer aí, numa faixa etária de 50 anos, chegou ali no consultório contigo, como é que funciona esse atendimento? Envolve também uma conversa, né? Sempre a questão da anamnese, tá certo? É isso? Sim. E junto a esse exame, vai ter alguma coisa mais invasiva ali? Ou é um exame simples? Explica pra gente essa parte. Então, é um exame simples, tá? A gente sempre tenta ser o mais acolhedor possível com esse paciente, entender também o que ele está vivendo, porque às vezes esse paciente é um fumante há 20 anos, mas também tem uma série de fatores que causam isso, né? Que é uma espécie de uma saída para ele, né? Então a gente tenta sempre entender para também tentar tratar isso, se for
possível, né, encaminhar para o médico, se precisar para o psicólogo também, né, a gente tem um grupo também de tabagismo no município, né. Tem, já vieram aqui no podcast, inclusive é super bacana. É importantíssimo, a gente tem até uma agente nossa lá que era fumante há anos, agora estava participando do grupo, não tá mais fumando, assim, é bem gratificante, bem legal ver esse resultado. Então, assim, o paciente que chega, além dessas perguntas, né, de colher essas informações, a gente vai estar sentando ele na cadeira, vai estar olhando, né, fazendo um exame oral ali bem detalhado, né, onde a gente afasta todos a língua, né, a gente vai olhando ali a mucosa, ver se tem alguma lesão, né, se a gente suspeitar de alguma coisa. Porque geralmente uma lesão benigna, né, ela dura no máximo 15 dias. Então a gente tem pacientes que às vezes se assustam, às vezes com uma herpes, com alguma coisa do tipo, e às vezes não é nada, uma lesão traumática, né, que mordeu. E a gente tem outros tipos de lesões também, como mucocele, que é uma lesãozinha que é causada por uma glândula salivar, que ela até assusta às vezes porque ela incha o lábio, né, mas é uma lesão benigna, então não tem nenhum problema. Só que isso tudo depende muito de passar com um cirurgião dentista e a gente conseguir ter essa visualização da lesão e, se precisar, encaminhar para um cirurgião bucomaxilo para fazer essa biópsia. Então, apesar de ter muitas dessas lesões que são benignas, o ideal de qualquer forma é ir lá marcar a sua consulta. O Guilherme está lá à disposição, assim como a gente está usando vocês de representantes aqui, né? Mas nós temos outras unidades, né? E outros profissionais em que essas agendas estão à disposição. Então, o ideal é, tô com dúvida, vai pode consultar, agendar, né? Tá com dúvida, agenda. Se não tiver nada de errado, a gente já faz lá a profilaxia de praxe que tem que fazer. Isso aí. E aí a gente já acompanha, já faz tudo que tem pra fazer lá certinho. Muito bem. Iria, como é que é pra ti também essa questão da multiprofissionalidade, né, dessas unidades? Tu que também estás há alguns meses, agora um pouco menos de tempo que o Guilherme, pegando também um ritmo da equipe mesmo, né? Vocês têm esse entrosamento, direcionar um ao outro? O trabalho em saúde é essencialmente em equipe, a gente não consegue fazer nosso trabalho sozinho. Então, tipo, tem todo o trabalho das técnicas de enfermagem, que faz as triagens, medicações quando necessário, a enfermeira que faz coleta de preventivo, também faz as consultas clínicas, tem interconsulta quando necessário, me encaminha quando necessário, a gente tá sempre conversando porque o trabalho é em equipe, ninguém consegue fazer tudo sozinho, e com um entrosamento bom as coisas vão indo pra frente. E tu estás na unidade ali de segunda a sexta também? Quais são os teus horários ali? Segunda e sexta, das 7h30 da manhã até as 11h30 da manhã, e depois a gente volta às 1h da tarde, às 13 horas, até às 17h. O mesmo horário ali também, né? E o agendamento, vocês observam que agora com essa campanha do Novembro Azul, ela tem movimentado um pouco mais, ou ainda não? O pessoal ainda tá devagar? Claro que a gente recém começou, né, o novembro, mas vocês observam, assim, que tem uma procura, que é o que acontece muito no Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa se observa uma mudança, né, Iriana? Sim. Dá de ver, começa a aparecer mais homens, sim, que as pessoas vêm já pedindo especificamente pelo PSA e querendo fazer exame de rotina. A maioria deles ficam para esses horários estendidos que a gente faz especificamente para o Novembro Azul, mas no atendimento, de forma geral, já aparece sim mais homens querendo mais exame de rotina, vindo na consulta mesmo, ou com algum outro problema pontual também. Tem alguns homens que deu de perceber que até reservam esse mês específico para fazer qualquer coisa em saúde. Que ótimo, né? Se for assim, a gente teve essa conversa também sobre o Outubro Rosa, e acaba dando até uma sobrecarregada, assim, né? Porque fica muitos atendimentos, mas o importante é que esse pessoal tá vindo, né? Tu observas também uma movimentação, Guilherme? Sim, a gente observa a mudança, né? Principalmente para os horários diferenciados, né? Ano passado eu lembro que eu atendi, teve um paciente que me marcou bastante, porque era um paciente que era caminhoneiro, dificilmente ele conseguia atendimento durante a semana, estava sempre na estrada, e já fazia 20 anos, tinha prótese, né? Já fazia 20 anos que não ia no dentista, e aí no dia ali eu já aproveitei para analisar, ver se tinha alguma coisa para fazer. Não tinha, tava tudo certo. Aí já pedi prótese nova para ele, porque fazia muito tempo que não trocava, né? E propriamente usar uma prótese muito tempo te traz alguns riscos também. Então, assim, a gente vê que tem um
público que procura esse atendimento diferenciado justamente por às vezes não conseguir estar indo ali no horário semanal que a gente atende. E vamos falar então desses procedimentos, né? A gente inicia ali pela consulta, pelo agendamento, mas dependendo do que vai acontecendo ali na consulta, vai precisando de alguns outros trabalhos, né? Quanto à gratuidade desses exames, né? A maioria, acredito, desses exames que vocês precisem ou encaminhamentos, os pacientes podem ficar tranquilos quanto à gratuidade disso, né? A boa parte disso vai ser resolvido nas unidades de saúde. Como é que funciona? A princípio, do que eu me lembre, o que tem disponível aqui na cidade cobre tudo que é necessário. Em questão de exame de sangue para o PSA, quando tem alguma necessidade de fazer biópsia ou algum exame de imagem também é fornecido. E também quando tem alguma alteração que indica encaminhamento para especialista, a gente também encaminha para especialista quando necessário. Contigo ali também, né? Isso, mesma coisa. A gente faz boa parte dos procedimentos na unidade. A gente faz a parte de profilaxia, restaurações, extrações, né? Tratamentos de canal a gente consegue encaminhar para o Centro de Especialidades Odontológicas em Araranguá, que é referência, né? Cirurgias mais complexas também, a gente tem tanto como referência Araranguá quanto cirurgias hospitalares, né? A gente tem o atendimento PNE também, né? Pacientes com necessidades especiais, que a gente tem em Turvo hoje, né? O Hospital Turvo atende esses pacientes. Acredito que assim, menos a parte de ortodontia, que seria aparelho, e a parte de implantodontia, o resto, todos os demais procedimentos são cobertos pelo município. Principalmente a parte de prótese. A parte de prótese, muita gente às vezes tem dúvida, porque alguns municípios não cobrem. Isso é uma vantagem do Sombrio. O município de Sombrio tem esse vínculo, né, com o laboratório, onde acaba a gente fornecendo essas próteses. Tem uma quantidade mensal que é feito, né? Mas isso melhora muito a qualidade de vida, porque eu atendo muitos pacientes lá que às vezes não tem condição de estar trocando a prótese no tempo que precisa, ou às vezes quebram a prótese. E esse serviço oferecido pelo município é bem importante. Assim. Bacana esse diferencial, né? Às vezes uma coisa que não são todos os municípios que oferecem. Mas, Irian, precisamos falar do temido, então, né? O exame de toque. Acho que a gente não pode deixar passar esse episódio sem pontuar essa questão. Acredito que tu vais ter bastante para contribuir, porque é aquele assunto, assim, que, né, o pessoal tem medo até de conversar. Às vezes muita dúvida, às vezes não sabe qual a realidade, a importância desse exame. Como tu citaste, né? Às vezes muitos homens pensam, mas Novembro Azul significa exame de toque, né? E não, vai ter ali o exame de sangue então primeiro. Mas explica pra gente o que é esse temor todo, né? Essa questão cultural. Mas de fato qual a importância desse exame e a invasão dele, né? Se dói ou não, enfim. Então, ele é um exame, como tinha falado antes, hoje já não se faz mais como rastreio, tá? Cerca de 15% dos tumores são identificados pelo exame de toque e que não teriam alteração de PSA. Então, ele fica mais indicado dependendo do paciente, como eu tinha dito antes também, do quadro clínico dele, dos riscos que eles têm associado. E que pode ou não ser feito, tá? Geralmente é feito o PSA. Pode ser feito toque também em alguém que tem um risco maior, já tem um PSA elevado também. E que é um exame super simples, a princípio não é para ser indolor, tá? Geralmente é um dedo só, entra bem pouquinho, é usado lubrificante, é um exame bem rápido e que pode salvar uma vida quando bem indicado também. E ainda assim, tem bastante resistência, tem uma resistência muito grande também ainda dos homens que acima de 45 anos, todo mundo também já tem indicação de fazer colonoscopia para prevenção de câncer de intestino. Também é endoscopia que é feito através do reto também. Os homens também têm essa mesma dificuldade de aceitar o exame para o rastreio por conta desse mesmo preconceito, por uma coisa que a princípio é indolor, é tranquilo de fazer e que potencialmente pode salvar vidas. Uma questão bem cultural
cultural, né? Uma coisa que mulher faz todos os meses, né? De outra forma, mas que é um exame também um pouco invasivo, né? As meninas que vieram falar do Outubro Rosa também citaram. Isso é um medo, assim, né? Uma vergonha, enfim. Mas acredito que, como tu citaste antes, tem toda essa questão do acolhimento, né? De acalmar, conversar com o paciente para que ele se sinta à vontade. Se caso necessário o exame de toque, daí é vocês na unidade que fazem? Como é que funciona? É feito na unidade mesmo, quando a gente julga necessário ser feito mesmo. Uhum. E já houve, assim, algum caso de algum paciente, né, que também tinha ali algum receio, enfim, foi necessário fazer e tá tudo bem, né? Saiu tudo certo? Quando a gente conversa, explica como é feito, a importância de ser feito, tem muita gente que acaba cedendo, a maioria, na verdade, acaba aceitando fazer, vê que não é nada demais e depois perde o preconceito, que realmente é um medo que não tem muito sentido. Mas alguns ainda são bem resistentes, mesmo conversando, mesmo explicando. Tem alguns pacientes que até pedem pra não dizer pra ninguém que foi feito, que já é uma coisa que é feita, em sigilo médico, né? Mas as pessoas ficam, ai meu Deus, se alguém descobrir. Mas, de forma geral, a maioria conversando dá certo quando precisa fazer. Mas ainda assim tem resistência, ainda assim precisa conversar bem bonitinho, insistir, fazer de grão em grão para chegar lá. Muito bem, vamos trabalhar nessa conscientização, né? Tomara que as gerações vão evoluindo quanto a isso, né? E superando essas questões que é mais cultural, na verdade, né? Vamos falar então dessa programação diferente. A gente está tratando bastante sobre a questão do rastreamento, dos hábitos, mas falando aí do que vai mudar na rotina de vocês de fato nesse mês, com esse objetivo da buscativa dos pacientes. Guilherme, gostaria de começar contigo então. Qual vai ser a mudança lá na unidade? O que vocês estão organizando para essa campanha? Então, do dia 13, né, ao dia 24, a gente vai ter atendimento prioritário para homens acima de 40 anos que não estão com seus exames em dia, né? No dia 18, vai ser o nosso dia D, que vai ser no sábado, né, para buscar esse paciente que não consegue fazer o atendimento durante a semana. Então, vai ter atendimento médico, odontológico, né, vai ser feita ali a parte de teste rápido, né, ali com a enfermeira. Né? Então, todo o atendimento que a unidade precisa vai ser feito também nesse sábado para buscar esse paciente que não consegue estar vindo durante a semana para realizar esses atendimentos. Esses agendamentos já estão disponibilizados? Vai ser tudo por agendamento, né? Isso. A gente já está começando a disponibilizar, né? Porque a gente começou agora a fazer, mas se eu não me engano, boa parte até já estava sendo agendada porque fica mais com a enfermeira essa parte do agendamento, mas já tem até uma procura bem interessante, assim. Ai, que bom. Bem legal. E dá para conciliar também essa questão, vai no médico, vai no dentista, aproveita, já resolve já tudo, passa né? Todo mundo, a gente já vê certinho tudo que precisa fazer. Muito bom. Irian, como é que tá lá na unidade? Ali a gente dividiu em 2 dias, a gente fez ontem o primeiro meio período estendido, que foi até as 8 da noite, também então todas as vagas foram preenchidas. Próximo dia, se eu não me engano, vai ser agora no sábado do dia 18 também mais meio período. Se eu não me engano, também já foi tudo preenchido as vagas e já teve uma procura grande, assim. E os serviços são os mesmos também, é feito teste rápido, é visto IMC, é visto a circunferência abdominal, eletro também, quando a gente se julgar necessário, a gente também está fazendo os pedidos de eletrocardiograma, os exames também quando necessário, a consulta visando principalmente a prevenção, conversando sobre os riscos e benefícios da prevenção, fico batendo na tecla dos bons hábitos de vida, de cuidar do peso, da atividade física e outras coisas pontuais também que eventualmente precisam de cuidado também a gente já tá vendo. Muito bem. E quanto à idade, assim, para reforçar a partir ali dos 45, né, que aumenta esse cuidado, tem algum tipo de idade máxima, assim? Eu me recordo que no Outubro Rosa as meninas comentaram a respeito do exame da mamografia, né, que a partir ali de uma idade, tu deve saber, né, Irian? A partir de determinada idade já não é tão indicado, assim, uma mulher mais idosa, mas na questão do Novembro Azul também tem, não? Tem. O rastreio seria entre os 45 anos, de forma geral, quem tem maior risco acima dos 40, e seria até os 75 anos. Porque o tumor de próstata, a maioria deles, eles têm um crescimento muito lento,
e que provavelmente alguém que acima de 75 anos que tem uma expectativa de no máximo até os 80 e alguma coisa, mesmo tendo câncer, provavelmente vai morrer de alguma outra coisa, e de um câncer que é lento, não costuma ter sintomas, não costuma causar dor. Então fazer biópsia, fazer cirurgia quando necessário, talvez traria mais prejuízo para a qualidade de vida dele do que teria benefício numa pessoa em que já tem uma idade muito avançada. E talvez muitos homens provavelmente morrem tendo o câncer de próstata, mas não por conta do câncer de próstata e sem nenhum sintoma dele. Então, o rastreio é indicado até no máximo em 75 anos, justamente por conta dessa questão do risco-benefício e da qualidade de vida que a pessoa poderia ter ou não por conta disso. Interessante, né? No câncer de boca... No câncer de boca, por englobar, além do câncer de boca, outros fatores odontológicos, a gente nunca recomenda uma idade máxima. Porque, por mais que o paciente esteja mais idoso, né, às vezes ele é usuário de prótese, alguma coisa do tipo, então ele pode desenvolver outros tipos de lesões também. Então a gente sempre recomenda fazer esse acompanhamento sem uma idade máxima mesmo. Mas é importante frisar também que isso é o recomendado de forma geral e que ainda o que sobressai é o que a gente vê, o paciente que a gente está vendo na nossa frente conforme o que ele apresenta de risco, o que apresenta de comorbidade. Se é um paciente que até então está super saudável sem nenhuma doença, mas que teve câncer de próstata na família, ele já passou desse tempo, ele tem chance aumentada de ter e talvez tenha uma expectativa de vida maior, talvez nele vale a pena fazer. Isso é mais de forma geral, isso de 75 anos. Ainda a gente tem que avaliar, individualizar o paciente. Para a questão do câncer de boca, o Guilherme citou ali a questão das lesões e tal, né? Mas tem algum tipo de sintoma, assim, de um homem talvez mais novo, com menos de 45 anos, que tem algum tipo de sintoma que possa ser um alerta aí para fazer especial? Os sintomas, geralmente, em câncer de próstata, geralmente acontecem quando o tumor já está bem avançado. Os sintomas costumam ser relacionados aos mesmos sintomas de quando tem a próstata grande, que é a hiperplasia prostática benigna que os homens podem ter. O que seria isso? Em palavras... Em língua de gente, é a próstata grande, que também pode dar os sintomas de dificuldade para fazer xixi, o jato urinário fraco, o tenesmo vesical, que em língua de gente fez xixi e ainda continua com vontade de fazer xixi, como se não tivesse feito tudo. Nictúria, que também em língua de gente é acordar muitas vezes de noite para fazer xixi, tipo mais de 3, 4 vezes. Certo. Fazer muito xixi com muita frequência. Uma dor no quadril também, que já poderia indicar que o câncer passou para o quadril e está no osso, agora está causando dor também. Acho que eu me lembro agora, esses são os sintomas mais frequentes também. Para talvez aí um homem um pouco mais jovem que fique alerta. Então, prestar atenção no xixi, então, né? Basicamente, tá jato urinário fraco, precisando fazer força para fazer xixi, fazendo, mas não tá tendo o alívio que vem depois de fazer xixi. Esses seriam os sinais mais de que algo de errado está acontecendo. Muito bem. Já citamos um pouco disso, mas vamos frisar, a gente está chegando já no finalzinho do episódio, a questão do tempo, né? A disponibilidade aí para esse homem que vai ter esses horários extras, esse dia D, mas é um trabalho que é realizado durante todo o ano, né? Começar novamente então contigo, Guilherme, agora especificamente esse mês sendo atendido os homens, mas tu estás lá o ano inteiro, né? Aqueles que não conseguirem, os caminhoneiros que estarão viajando, enfim, precisam ir no próximo mês, assim como as mulheres também que precisam, apesar de a gente estar falando do Novembro Azul, vamos aproveitar a presença de vocês aqui para isso, né? Ou seja, vocês estão ali à disposição sempre, né? Queria que tu aproveitasse para fazer um convite, assim, pessoal, deixar em dia esses exames bucais. A gente está sempre à disposição, né? Como eu já disse, a gente está ali das 7h30 às 11h30, da 1 às 5, de segunda a sexta. A gente é muito flexível, então assim, a gente quer realizar o atendimento, a gente quer promover a saúde desse paciente. Então, assim, crianças, geralmente até 12 anos, a gente sempre remarca a consulta. Grávida também tem prioridade, né, nessas consultas. A gente falou ali na questão dos caminhoneiros, né, que às vezes tem, esse dia eu não tô aí, a gente sempre pede. Vai marcar a consulta, porque a consulta odontológica a gente abre na sexta-feira e agenda para a semana toda. Vai marcar a consulta? Eu gostaria que fosse para quinta-feira. Quinta-feira eu vou estar por aí. Geralmente a gente consegue encaixar.
Vamos achar Então, a gente sempre dá um jeito. Então, assim, convido a quem tá escutando para procurar o atendimento, tá? Eu atendo lá na Boa Esperança, mas tem dentista em todos os bairros, né? O único bairro que não tem é o parque, mas é coberto também, a gente atende nas unidades. Então pode procurar que não vai ficar sem atendimento. A gente está disponível aí para realizar esse atendimento. Muito bom. Iria também estar ali à disposição, médico da família toda, né? Agora especificamente dos homens, mas todo mundo também estar ali presente. As próprias técnicas fazem essa indicação também quando precisa de uma consulta com o médico, enfim, né? Até na renovação de receita, se eu vejo lá que tem pressão alta, diabetes, não faz exame há 20 anos, tá só renovando receita, eu já renovo só para 30 dias e peço para vir consulta. Também eu quase pego pela mão os pacientes que precisam vir para consulta também para continuar com o cuidado. Muito bem. E queria deixar também uma mensagem aí, eu costumo terminar os programas assim, pra gente relembrar a importância do tema que a gente trouxe, né? Tomara que vocês venham outras vezes pra gente tratar de novos assuntos. Mas queria que tu deixasse também uma mensagem em relação a essa questão dos homens, né? Já que estamos falando disso, então. Do câncer de boca, como acomete mais homens, para que essa entre na cabeça, né? A conscientização que vocês trabalham lá do consultório, a gente trabalha aqui com a comunicação, todo mundo vai trabalhando junto, né? Tranquilizar esses homens de que não é um exame dolorido, enfim. A gente ainda tem muito esse tabu de que o homem não se cuida, de que o homem não tem que buscar o atendimento, que o homem tem que ser aquele cara, né? Eu não sei nem a palavra, é uma coisa muito retrógrada, assim, então assim, não sei nem usar a palavra correta. É de como se fosse estar doente seria mais fraco, seria menos homem. Como então, se procurar ajuda fosse te deixar mais fraco. Isso não é certo, né? A gente está à disposição para isso. O diagnóstico, quanto mais cedo possível de qualquer lesão, tanto na próstata, né, quanto na parte do câncer de boca, tem um prognóstico muito bom, quando a gente consegue diagnosticar cedo. Então, procurem atendimento, né? A gente está à disposição. O ideal é o homem se cuidar, assim como as mulheres. Vamos usar as mulheres como exemplo, né? As mulheres já têm esse costume de se cuidar, tem o Outubro Rosa ali como ação. Então, vamos usar de exemplo, vamos começar a se cuidar mais. Então, tá todo mundo convidado a estar marcando aí, a estar passando lá com a gente, com os médicos, né? Com os dentistas, as enfermeiras estão lá também, tem psicólogo no município, tem nutricionista, tem uma série de procedimentos disponíveis aí no município. Maravilha. Iria lembrar esses homens, então, também, que estão com medo desses médicos pedirem exame de toque, pedirem exame de sangue, deixar eles tranquilos, vão ser bem cuidados, né, Iriana? Vão ser bem cuidados, a gente explica tudo certinho, a gente vai no tempo de vocês, não forçamos a barra, o foco é a saúde, não é... Isso é conversado com o paciente, também tem que estar confortável para fazer isso. E também já fica a grande dica, se vocês não querem ter câncer de próstata ou alguns outros tipos de câncer, os bons hábitos de vida sempre vão prevalecer sobre isso, atividade física, controle do peso, da alimentação, para diminuir a chance de problemas de saúde e não precisar fazer exames desconfortáveis no futuro. Muito bem, é isso que nós citamos em vários episódios aqui da saúde, lembrar sempre, conscientizar que a saúde não é tratar depois, né? Tratar a doença, a saúde é também a questão da prevenção, né? Então, queria agradecer a presença de vocês. Guilherme, muito obrigada por estar disponível aqui com a gente. Eu que agradeço, foi muito bom o bate-papo. E estou à disposição. Sempre que precisar é só chamar. Iria, obrigada também. Eu que agradeço também. Fiquei bem feliz de receber o convite, bem feliz de participar aqui do programa. Qualquer dúvida também pode entrar em contato. Muito bem. Muito bacana, mais um episódio bastante esclarecedor, para a gente trazer bastante conscientização para nossa população. Lembrando, eu sempre comento aqui, se você está assistindo e não é o seu caso, ou você não é homem, manda para aquele homem lá da família, né? Manda, compartilha aí nos grupos, para que essa conscientização se prolifere aí e a gente possa trazer mais conhecimento. E sempre, como a gente diz aqui no programa, aproveitar os serviços que são disponibilizados pelo município. Às vezes você não está realizando algum tipo de consulta, algum tipo de exame, porque não sabe que tem disponível, né, que o município oferece. Sombrio é muito cuidadoso em relação a isso. Então, além de estar bem informado,
vá lá na sua unidade, tire essas dúvidas, esteja com os exames ali em dia, como os nossos profissionais da saúde estão esclarecendo aqui. Lembra de seguir a Prefeitura de Sombrio lá nas redes sociais, curtir e compartilhar esse episódio. A gente retorna com mais conteúdo na semana que vem. A apresentação de Sofia Dessuy e operação técnica de Dedê Magnus. Até lá!